Muito bem, amigos, graças a Deus estamos de volta nesta força, nesta fé, diretamente aqui do monte, e queremos mais uma vez trazer até você uma mensagem divina, da palavra de Deus, trazer até você aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Aliás, todos os dias às 5 da tarde, nós temos tido o Seminário da Fé. O que é o Seminário da Fé? É sequências de pregações, de mensagens que vai te ajudar no seu crescimento espiritual, a vontade de Deus é que a gente cresça, espiritualmente. Infelizmente, tem gente aí que tem muito tempo na presença de Deus e ela se comporta como uma criança, como um bebê em Cristo. Ela não consegue crescer, crescer espiritualmente. É muito importante a pessoa ela crescer no conhecimento da palavra de Deus, ela crescer no conhecimento de Deus, É muito bom você conhecer a palavra, você conhecer Deus, como Jesus falou, examinar as Escrituras. Jesus falou, examinai as Escrituras, pois julgais nelas a vida eterna. Então, é algo muito profundo. Hoje eu quero meditar com vocês aqui em 1 Timóteo, se você puder me acompanhar. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Olha como que Deus é misericordioso. Paulo disse assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu em Cristo Jesus. Olha só. Sou grato para com aquele que me fortaleceu em Cristo Jesus. Ele começa falando. Nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Ele falando, E Deus teve misericórdia dele, fortaleceu ele e designou ele para ser o ministro do Evangelho, por causa da sua fidelidade. Muito bem. E ele diz mais assim, a mim que noutro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois fiz isso na ignorância da minha incredulidade. É forte isso aqui, Quer dizer, ele diz assim, a mim que no outro tempo era blasfemo. Ele falando, Poxa, eu era um blasfemador de Deus, do Evangelho. Blasfemador, perseguidor, insolente. Mas fiz isso na ignorância da minha incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Aí no versículo 15 ele finaliza, fiel é a palavra e digna de inteira aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Bacana, né?
Quer dizer, a gente vê que Paulo realmente um homem que tinha se convertido, né? Você conhece, não é difícil você conhecer uma pessoa que teve um encontro com Deus. Uma pessoa que realmente se converteu, né? Que é convertida. Você vê que ele fala assim, olha, eu era um blasfemador, eu era insolente, eu era um perseguidor, eu era muito mal. Traduzindo, né? Eu era um endemoniado, eu pegava cartas das autoridades para poder prender todos que invocavam o nome de Jesus. Eu era um perseguidor, né? Um endemoniado. Eu odiava o evangelho. É como que ele dissesse isso. Eu era contra o evangelho, eu não gostava de ninguém que pregava o evangelho. Mas ele fala, eu fiz isso na minha ignorância, na ignorância da minha incredulidade. É o que ele fala aqui, ó. Fiz na ignorância e na incredulidade. Então, Deus é tão bom, gente, né? Ele é tão misericordioso, como está escrito, né? Que Deus não leva em conta o tempo que a gente viveu no mundo, blasfemando, o tempo que a gente viveu na incredulidade, quando nós não conhecíamos a palavra de Deus. Deus não leva nem em conta. A misericórdia de Deus é tão maravilhosa, tão grande. Quem diria que Paulo, né, que antigamente era Saulo, ia alcançar tudo isso, né? Ia receber o perdão. Quem diria? Hoje, quando a gente vê uma pessoa que era incrédula, endemoniada, que perseguia o evangelho, vivia nas drogas, quando alguém vê ela com a Bíblia, as pessoas logo criticam, né? Ah lá vai o Bíblia. Ah lá, ó, depois de ter feito um monte de coisa errada, agora virou santo, tal. O mundo não acredita, o mundo não aceita, né? Para o mundo, a pessoa que vive assim como Paulo vivia, é alguém que não tem jeito. É alguém que não tem jeito, né? Nem Deus dá jeito. Para o mundo, né? Mas nós que conhecemos esse Deus maravilhoso, sabemos do que Ele é capaz. Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Deus é misericordioso, né? Tá sempre pronto ali para estender suas mãos, para nos abraçar. Né? O homem que é mau, o ser humano é cruel, né? Tem gente dentro das igrejas que são cruéis, só quer atirar pedra, só quer condenar, entendeu? E o pior, quer atirar pedra, mas ela também tem pecado, ela também tem erro, ela também tem defeito e quer atirar pedra. Quer jogar a pessoa no lixo por causa de uma falha, de um erro que ela teve. Paulo disse assim, olha, Deus não levou em conta o tempo da ignorância, da minha incredulidade, me fortaleceu e me designou para ser pregador do evangelho. Coisa interessante, né? O mundo não aceita. Sabe, o mundo ele fica revoltado quando ele fica sabendo que aquele pregador, ele cheirou cocaína, fumou droga, matou, roubou. O mundo não acredita na regeneração que o Espírito Santo divino faz na vida do ser humano. O mundo não acredita. Mas nós acreditamos, nós cremos
cremos que Deus perdoa, que Deus é misericordioso, cremos que Deus transforma, regenera, purifica, né? Deus é maravilhoso. Estou me lembrando aqui quando Paulo disse assim, ó, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Você vê que aqui ele fala assim, ó, a mim que no outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois fiz na ignorância da incredulidade. É muito lindo isso aqui, é muito forte, né? Diferente daquele que já conhece a palavra, né? É muito diferente. Paulo disse assim, eu fiz isso na minha ignorância, na minha incredulidade. É diferente daquele que está na igreja, aquele que já foi da igreja, né? Conhece a palavra, né? Tanto que tem desviado que quando você vai falar da palavra de Deus para ele ainda tem coragem de dizer, não, isso aí eu já sei. Tudo que você falar aí eu já sei. Quer dizer, ele sabe, o que adianta saber e não colocar em prática, né? O que adianta saber que tem que perdoar, mas não perdoa, que tem que orar, mas não ora, que tem que dizimar, mas não vive dizimando, que tem que honrar a Deus com a oferta para o crescimento da obra, né? Crescimento da obra. Por exemplo, para uma cidade crescer, ela precisa do IPTU. É uma coisa tão simples, gente. Para o Estado crescer, ele precisa dos impostos, né? Fazer ali as ruas, fazer as pontes, os viadutos. Precisa do IPTU, precisa de impostos, né? E o ser humano não consegue ver que a obra de Deus, ela precisa da oferta, ela precisa do dízimo, né? Deus designou o dízimo e as ofertas para o crescimento da obra. Agora, se alguém pega do dinheiro para fazer outra coisa a não ser serviço da obra, isso aí é com aquele alguém e Deus, né? Todo mundo vai prestar conta diante de Deus. A Bíblia diz que todos nós iremos comparecer ao tribunal de Cristo para prestar conta daquilo que fizemos por meio do nosso corpo e da nossa vida, ou bem ou mal. Então, todo mundo vai comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar conta, para ser condenado ou para ser salvo, né? Então, eu não esquento cabeça eu sempre aprendi do começo, desde o começo, né? Que eu aprendi que eu não tinha que me preocupar com o dízimo que eu estava dando, com o que iriam fazer, né? Porque eu não estou dando para a igreja, não estou dando para o homem, estou dando para Deus, né? Se o pregador, o administrador, o tesoureiro vai fazer coisas diferentes a não ser investir na obra de Deus, é ele e Deus. Eu nunca me preocupei e jamais vou me preocupar, entendeu? Dou meu dízimo, dou minhas ofertas, dou meu dízimo até além do que a Bíblia fala. O nosso apóstolo nos ensina isso, né? A sermos os primeiros a sermos dizimistas. Até o próprio nosso apóstolo já falou que ele é o maior dizimista dessa obra, né? Ele é o maior dizimista dessa obra. Pela quantidade de livros que vende, de CD, entendeu? Ele é o maior dizimista dessa obra. Então, o meu dízimo eu dou sempre além, com todo prazer, porque Deus é maravilhoso, a recompensa vem sempre de uma forma ou de outra. Então, seja fiel a Deus, né?
Seja fiel. Inclusive tem uma parte que ele fala aqui, ó. Muito legal isso aqui. Eu estou lendo 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13, ele fala assim, ó. Não, no 12 ele fala, sou grato com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Paulo ficava pensando assim, pô, quem sou eu, depois de tudo que eu fiz, né? Prendi um monte de gente, presenciei, né? E consenti a morte do profeta, do apóstolo Estevão. E hoje Deus me designou para fazer a obra dele, para pregar a obra dele. Aí ele finaliza dizendo, pois o que fiz foi na ignorância e na incredulidade. Quando a pessoa faz na ignorância e na incredulidade, porque não conhece, é uma coisa, né? Mas a pessoa que já conhece, como disse Pedro, né? Pedro falou, melhor que nunca tivesse conhecido do que conhecer e volver-se, né? Aí ele finaliza dizendo, é como a porca lavada que voltou por lamaçal e como aquele cão que vomitou e lambeu de novo o seu vômito. Ou seja, a pessoa vai ter uma vida de ruína, ela vai ter uma vida nojenta. Já viu? A porca lavada, a primeira lama que ela vê, ela se joga. Ou o cão que vomitou e vai, lambe o vômito. O que ele botou para fora, ele bota para dentro de novo. É assim que Deus compara. Aquele que conhece a palavra, conhece os dons e desiste e volta para o mundo. Quer dizer, o sofrimento é muito maior. Então se volte para Deus, você que está me vendo agora, se apegue com Deus, leve a sério as coisas de Deus, não fique olhando para o defeito dos homens, né? Tem gente que olha muito para a falha dos homens, como que ela não tivesse, né? É isso que é uma hipocrisia, né? Ela quer condenar quem errou, mas ela também está cheia de erro. Lembra da mulher adúltera? Jesus falou, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Então foi todo mundo embora. Porque todo mundo tinha defeito. Inclusive, Jesus escreveu no chão o pecado daqueles homens ali que queriam apedrejar aquela mulher. Você já viu que Jesus, quando eles estavam ali, vão apedrejar, e Jesus começou a escrever no chão. Jesus estava escrevendo no chão o pecado de cada um daqueles homens. Por isso que foi embora um por um. Então pense nisso, tá bom? Receba aí diretamente aqui do monte, ó, uma bênção de Deus aí para sua casa, para sua vida, para sua família. Receba vitória, receba saúde, receba livramento, receba um final de semana abençoado. E olhe, você que não é inscrito no canal, se inscreva hoje, deixa aí um joinha, são mais de 500 pregações, 500 mensagens, no monte, de madrugada, na igreja, entendeu? Se inscreva, tenho certeza que você vai ser uma pessoa muito abençoada, tá bom? Forte abraço, gente. Que Deus te abençoe. Deixa o joinha, hein? E se inscreva no meu canal. Forte abraço. Vou continuar um pouco aqui, me consagrando, buscando mais a presença de Deus. Deus abençoe.